Bom dia, gente! Para quem já veio aqui no canal, vocês sabem, meu nome é Carolina. Para quem ainda não me conhece, deem uma olhada nos outros vídeos. Faz 14 dias que eu cheguei no Brasil e eu tô aqui nesse primeiro vídeo para compartilhar um pouco do que eu vi nessas 2 primeiras semanas e falar de temas como sustentabilidade, responsabilidade social, inclusão e doação. Acho que eu vou querer começar pelo tema da inclusão. Por quê? Porque eu peguei o voo para cá, da Europa para o Brasil, e no voo, o que acontece? Você tem a classe econômica, você tem a classe business, você tem a classe premium e muito mais. Já foi um espaço de segregação e de divisão do ser humano, vindo para cá, retornando ao Brasil. Vim com a TAP, Companhia Aérea de Portugal, mas isso não faz diferença, todas elas funcionam hoje nesse sistema de divisão social. E gostaria de trazer isso para a nossa reflexão. Em quais partes da nossa sociedade a gente divide classes, a gente segrega o ser humano, colocando ele como melhor ou pior pela quantidade de dinheiro, pelo valor material agregado que ele conseguiu até os dias de hoje ou naquele momento, para definir se ele vai ser tratado melhor ou pior dentro da nossa sociedade. Esse é só um exemplo. Chegando aqui, eu fui ao shopping de Campinas comprar um chip brasileiro para o meu celular, pois eu não estou voltando para a Alemanha mais tão cedo. Fui na loja da Vivo e o que acontece é o seguinte: a gente entra na Vivo, tem a área, né, de atendimento a todos os consumidores, e ali no fundo tem uma parede de vidro e lá dentro está escrito área premium, com 2 cadeiras, um espaço para 2 pessoas poderem ser atendidas, caso elas fizerem parte desse atendimento premium. Eu não sei, não procurei saber o que se precisa fazer para ser um cliente premium da Vivo. Pode ser que seja só uma questão de pedir para entrar naquela sala, mas eu não acredito. Falando um pouco disso aqui, por que precisamos construir espaços na nossa sociedade para segregar pessoas? Espaços que, com a forma material deles, dizem você é melhor ou pior que um outro ser humano. É algo que vem da economia do ter ao invés do ser. Então eu quero convidar todo mundo que estiver ouvindo esse vídeo para refletir esses espaços, para começar a ver onde eles se encontram no nosso dia a dia, na nossa sociedade, e começar a refletir se é isso mesmo que a gente quer. Por que a gente precisa ter um atendimento premium? Por que a gente precisa se diferenciar de um outro ser humano para ser atendido mais rápido, com mais conforto, num ar-condicionado? Não é todo ser humano que merece isso. Então, se uma empresa gostaria de estar oferecendo mais conforto, ela não deveria oferecer para todos os seus clientes? E eu convido a Vivo, a TAP, todas as empresas do Brasil e, na verdade, do mundo, né, gente, para refletir isso. Vocês querem continuar criando uma economia do ter, ao invés de criar, de se renovar e criar uma economia baseada no ser, no bem-estar das pessoas? Eu convido as empresas e as pessoas, vocês que estão me assistindo, para serem mais humanos, para priorizarem o ser humano além do dinheiro. Aquilo que era na época da industrialização, né, do começo do capitalismo, vindo de um período de guerras, né? Aqui eu estou dando o meu achismo, eu não sou professora de história, mas falando do meu achismo, né? A gente veio de um período de guerras, em que ter, em que criar, em que acumular era uma necessidade do ser humano, porque tudo foi alastrado. Então, para mim, é natural pensar que tudo bem, a gente desenvolveu a nossa sociedade até hoje dentro do capitalismo para acumular, para gerar riquezas, para gerar fartura, vindo de um período de guerras e de escassez. A gente chegou agora no topo disso, que a fartura ela já virou exacerbação, ela já foi além do consumismo, ela já foi além daquilo que a gente necessita, ela já foi além daquilo que te faz bem. E está virando excesso, já virou excesso, e é isso que está destruindo não só sociedades, o mundo, as pessoas, a nossa natureza. Então, assim, empresas, pessoas, comunidades, governos,
Agora é a hora da transição. Um novo sistema, um novo modelo não existe ainda, mas cabe a nós começar a criá-lo. E o foco está, para mim, pelo menos, sem dúvida nenhuma, no ser humano. É o foco que vai passar do ter ao ser, do ter ao bem-estar, para todos. Porque todos nós merecemos ser tratados dignamente e igualmente. Então, esse foi o tema da inclusão. Eu espero que tenha sido rico e vamos passar para o próximo. Bom, vamos falar agora da responsabilidade social. Eu vivi em Berlim muito tempo, fazendo as coisas pelas minhas próprias mãos, especialmente serviços de casa, de lavar roupa, de passar, de limpar, porque a mão de obra na Europa, até para os serviços que a gente considera mais simples, é muito cara. E cheguei aqui no Brasil e eu quis conversar sobre os custos. Quando eu perguntei do salário, ela disse que pagava R$ 140. E eu parei e perguntei assim, mas R$ 140 para o dia inteiro, né? A pessoa trabalha entre 8 e 10 horas. Eu disse, sim, Carol, é R$ 140 por dia. E isso é um salário muito bom. A maioria, né, das diaristas ganha R$ 70, R$ 80, às vezes 100 por dia. Ela ganha já muito mais que isso. E eu falei, isso não faz diferença, isso não deixa de ser um salário de fome, de abuso, eu me emociono porque saber que pessoas estão ganhando R$ 140 ou R$ 70 para trabalhar um dia inteiro, fazendo um trabalho pesado, que é um serviço, né, de casa, tão importante, me deixa assim. E uma das pessoas de maior coração que eu conheço na vida, assim como a maioria dos brasileiros é. Mas ela, como todos, está inserida num sistema injusto. E na nossa reflexão, no nosso bate-papo, ela virou e falou assim, mas Carol, pensa só, eu estava trabalhando de secretária lá na empresa, eu ganhava R$ 3.000 por mês. Isso, se eu dividir por 30, dá R$ 100 por dia. Ela está ganhando mais do que eu ganhava, com estudos, com isso e aquilo. Eu falei, peraí, vamos refletir um pouco, né? Você não pode querer criar uma situação justa baseada em conceitos de um sistema injusto. Então, aquele seu emprego lá na empresa que te dava R$ 3.000 por mês, sendo que você tinha estudo, que você tinha qualificação, vem de um sistema injusto, vem de um sistema de castas, que também hierarquiza os seres humanos, em vez de colocá-los num patamar de igualdade e de bem-estar. Então, pegar aquele valor e querer gerar um valor justo para esse serviço é, na verdade, a maior das injustiças. E aí eu continuei a minha reflexão. E eu falei assim, graças a Deus, você tem condição financeira hoje de pagar essa pessoa melhor. Por que você não faz isso? E aí vieram essas questões, porque não funciona assim aqui. Esse é o valor normal que essas pessoas ganham. E eu já estou pagando até mais, eu já estou pagando o dobro. Eu falei, mas isso não deixa de ser injusto. Por que a gente que tem condição financeira de pagar um dinheiro a mais, um salário que é justo de verdade, verdadeiramente, para valorizar o serviço de uma pessoa que está ajudando e que faz parte das nossas vidas, por que a gente não faz isso? A gente vai esperar o governo trazer essa mudança lá de cima, mudar o salário mínimo, criar leis trabalhistas mais justas, mais inclusivas, de maior valorização. Isso vai demorar décadas. Se cada pessoa, digamos assim, da classe média alta ou da classe alta, virasse para si e falasse, bom, esse é o dinheiro que eu tenho em disposição para mim no mês inteiro. Que parcela que eu posso tirar dele para pagar essa pessoa bem? Para que ela tenha uma boa condição de vida, independente dos padrões, independente do que está lá fora, essa sendo uma decisão sua para quebrar paradigmas e ajudar a contribuir para a vida de um outro ser humano que também está contribuindo para a sua, com o tempo da vida dele, da vida dela. Então, que convite que eu quero deixar aqui para as pessoas de classe média, alta e alta,
reflitam naquela realidade que vocês estão criando no dia a dia. Parem de esperar um sistema, parem de esperar um governo, façam a mudança na casa de vocês. Valorizem as pessoas que ajudam você na sua vida e considerem a questão salarial. Se vocês têm condição, vamos supor, de guardar R$1.000 por mês numa poupança, ou que esse é o dinheiro de vocês para sair de férias, ou se você vai para o shopping comprar uma capinha de iPhone, né, que custa R$150, ou se você vai comer uma pizza com amigos uma vez na semana e pagar de R$70 a R$100, não se coloque na posição de pagar pelo serviço de uma pessoa R$70 por dia, R$100 por dia, R$140 por dia. Pague a essa pessoa um salário digno do valor do serviço dela. Para quê? Para que ela tenha a oportunidade de criar um alívio na vida dela. Para que ela não tenha somente que trabalhar todo dia para sobreviver, para poder dar comida para os filhos. Porque essas pessoas, muitas vezes eles têm um pão para comer em casa, ou um prato de arroz. É só isso. E se tiver o dinheiro que você investir a mais, vai ajudar essa pessoa a sair de um estado de necessidade, vai começar a abrir um leque para ela de que outras possibilidades existem, de que ela pode talvez comprar um alimento de melhor qualidade, que ela comece a pensar, eu posso ficar com meu filho um pouquinho mais, ou eu posso talvez pensar que eu quero estudar alguma coisa. Quando a gente tem uma situação de alívio, de sossego financeiro, isso abre as portas para o nosso desenvolvimento, para a nossa criatividade. Então, cada real a mais que vocês investirem nessas pessoas ao seu redor, não estou dizendo para vocês passarem necessidade, eu estou dizendo para vocês tirarem o supérfluo para dar para alguém que precisa mais. E não é dado, é uma troca, porque essas pessoas estão contribuindo com o serviço e com o tempo da vida delas. Então eu retiro a palavra dar e coloco o contribuir, né, a criar uma troca, um valor de troca justa na capacidade financeira de vocês. Não é para ninguém passar necessidade. A gente tem uma camada tão mínima, tão pequena da sociedade aqui no Brasil que já está bem. A gente não quer perder isso. Que essas pessoas continuem bem, que elas continuem florindo, desabrochando, criando, reverberando coisas positivas através do poder aquisitivo e material que elas têm. Mas que os outros 90% da população possam também começar a desabrochar e viver melhor por aquilo que é o valor do tempo e de vida deles. Que a gente saiba valorizar isso. Que a gente não tenha medo de perder a nossa segurança, porque essas pessoas também não têm segurança nenhuma, elas não têm aposentadoria, elas não têm fundo de garantia, elas não têm seguro de saúde. Então, se você tem tudo isso e se você ainda tem dinheiro para guardar no fim do mês, né, para pôr na poupança, para viajar, para fazer o que você quiser, olha um pouquinho mais conscientemente para isso, valoriza a pessoa que está vindo contribuir para a tua vida, com um salário justo, com uma troca justa, com uma troca que valoriza essa pessoa pelo serviço que ela está prestando, que valoriza ela como ser humano. Continuando a questão da segurança, a classe média hoje, ela precisa se esconder por quê? Por conta da desigualdade no país. O Brasil não é um país de crimes sórdidos, odiosos. Claro que acontece em todo lugar, mas em comparação com outros países, os crimes que acontecem aqui, eles acontecem por necessidade. Elas vêm da desigualdade social no país. Então, está na hora da classe média se tocar que se vocês não quiserem viver presos, enjaulados nas jaulas que vocês já vivem, com o medo que vocês carregam ao andar a pé ou de carro nas cidades, é essa desigualdade que tem que sumir. Teremos que criar um país de maior responsabilidade social e igualdade de ser humano para ser humano. Esse dia em que a gente alcançar essa igualdade social, ninguém mais vai precisar ter medo de andar na rua à noite ou de dia, porque os crimes vão sumir, vão desaparecer.
No dia em que as pessoas se sentirem valorizadas e tiverem uma condição de vida básica, boa, de bem-estar, essa criminalização vai sumir. Então contribua com a sua parte hoje, não amanhã, porque o governo vai demorar um bom tempo para poder fazer isso lá de cima. E a gente já pode começar hoje, de baixo para cima. A gente pode mudar a nossa realidade hoje, não deixa para amanhã. Abra o seu coração, abra os seus olhos e mude a realidade daqueles que estão ao seu redor, através de uma troca, de uma contribuição e da valorização dos seres humanos que estão aí, reverberando na sociedade com você e criando o Brasil hoje com você. Porque ele não é um Brasil só de uma classe ou de outra, é o nosso Brasil, é um Brasil de todas as pessoas, de todas as diversidades, e que o patamar social possa se tornar possa se tornar igual. E também não espere que a classe mais alta desse país vá fazer alguma coisa, porque eles estão no bem bom. Eles não precisam ter medo de se esconder, precisam ter medo de sair na rua, porque eles têm os espaços privados deles, eles têm os aviões, eles têm os capangas, eles têm as milícias. Se alguém incomodar, eles retiram. Então eles estão vivendo em liberdade a quê? A custo do resto da população. Vocês, classe média, vocês estão vivendo enjaulados. Não vivam mais enjaulados. Se libertem das amarras de um sistema antigo colonial. Se tornem o Brasil de valorização humana que a gente quer ver. Um Brasil que é nosso, que é inclusivo, que é responsável, que cuida do próximo, que valoriza o próximo. Bom, continuando agora nessa linha de pensamento, vamos falar da doação. Eu fui com um grupo fazer um trabalho voluntário no centro de Campinas. Aos sábados eles coletam alimentos e vão distribuir café da manhã para os moradores de rua, para as pessoas sem teto que estão ali. Bom, eu vou contar os detalhes para vocês e as minhas observações pessoais. Chegando na igreja, a gente recebeu os materiais, os homens, que estavam presentes no grupo pegaram e montaram as mesas, as mulheres começaram a cortar o pão, passar manteiga e organizar o leite achocolatado, o chá e a água nos barris que a gente ia levar. Em momento algum, um dos homens do grupo mexeu um dedo para vir cortar pão e passar manteiga. Eles ficaram ali do lado, observando a mulherada toda, e alguns deles até comendo, como se fosse uma atividade que não é para eles. Eles já tinham feito a deles, que era carregar a mesa, e estavam ali do lado, só observando. Eu tive que me segurar muito para não chamar a atenção ou perguntar: e aí, gente, vocês não vêm ajudar? Assim a gente termina mais rápido e já vamos lá, distribuir o café da manhã. Bom, as mulheres terminaram de fazer os pães, a gente colocou tudo em cestas, os homens vieram, retiraram a mesa, cumpriram a tarefa deles. A gente saiu do portão da casa, todo mundo com uma cesta, um barril, e na porta já tinham 2 pessoas esperando pelo café da manhã. E a primeira coisa que o grupo fez foi sair, ficar na frente do portão e fomos bater uma foto. Ninguém no momento deu oi, ou falou com as pessoas que estavam ali do lado, deu atenção, já distribuiu o café para eles. Não, foi se tirar uma foto para colocar no grupo, no WhatsApp, nas redes sociais. A pessoa que foi tirar a foto caminhou até o meio da rua para caber o grupo todo. A pessoa que estava ali do lado esperando para receber o café da manhã, ele já devia talvez estar meio bêbado ou drogado, a gente não sabe, ele estava falando, não muito conexo, mas ele foi para a rua, ele viu que estava vindo um carro, ele foi para o meio da rua para parar o carro. Ele foi com a boa intenção para deixar a outra pessoa tirar a foto do grupo. E alguém do grupo vira e fala: ô cabeludo, sai da rua! Nesse momento eu realmente tive que me segurar para não explodir. Como é que pode uma pessoa que está ali saindo para fazer um serviço caritativo faltar com respeito com a outra pessoa que foi ajudá-la? Então foi uma coisa que estava muito presente o tempo todo em algumas pessoas ali no grupo, um sentimento de superioridade, de poder tratar o outro como lixo.
Quer dizer, eu estou indo fazer um serviço caritativo não para o outro, eu estou indo fazer ele para mim, tá? Para aumentar o meu ego, para me sentir superior, para sentir que eu estou fazendo algo bom. Enfim, segurei a minha língua, deixei, né? A foto foi tirada, a maior parte do grupo foi, eu fiquei ali até que alguns deles se tocassem e viessem conversar com as duas pessoas que estavam ali. E a pessoa que me convidou para participar do grupo, que se tocou, talvez seja realmente uma coisa que ele faz sempre, ele veio, conversou, chamou a pessoa pelo nome dela, ele já sabia o nome da pessoa, a gente distribuiu, né, deu pães para ele, o chá, a água, perguntou um pouco, perguntou se estavam bem, o que eles precisavam, um pouco mais de humanidade ali. Passamos desse capítulo, vamos todos para o centro, encontramos com um grupo, e o grupo ele passa de praça em praça do centro para ver onde estão os moradores de rua ou que decidiram estar ali. A gente nunca sabe, né, a história da pessoa. E eu achei engraçado que o grupo fazia assim, eles não paravam no lugar, montavam uma barraquinha e recebiam as pessoas da rua. Deu uma sensação que a gente estava caçando eles. E eu pensei comigo mesma, nossa, mas que estranho, né? Por que será que é assim? Porque se moradores de rua sabem que café da manhã está sendo distribuído num certo dia, num certo horário, eles realmente têm fome, sede, gostariam de receber aquilo, eles com certeza viriam até ali. E claro que é só uma hipótese minha, pessoal, foi uma vez só que eu fui fazer, né, parte do serviço, e através dessas observações eu pensei o quê? Que na verdade as pessoas que estão ali no centro muitas vezes não recebem essa ajuda, né, esse café da manhã de bom grado. Eles recebem porque eles precisam, porque sabem que muita coisa ali não é autêntica, não está sendo feito para eles no fundo. E as pessoas sentem isso. Alguns dos moradores ali da rua viravam as caras, viravam as costas, não falavam com o grupo, nem aceitavam nem o pão, nem o leite, nem o chá, nem a água. O grupo também fazia questão de perguntar se essas pessoas gostariam de receber uma oração, uma prece por eles. E muitos moradores, a minha impressão pessoal foi de que falavam que sim, mas só porque achavam que tinham, né? Como gesto de retribuição, ou só para tudo bem, estou recebendo isso aqui, deixa a pessoa falar, mas não era de coração. Alguns sim realmente recebiam de coração, queriam a bênção, a prece, porque se conectavam com aquilo, mas a grande maioria não. Só suportava escutar a prece por uma questão de ter que. Bom, aí na conversa também, vai e vem, eu descubro que o grupo já faz esse trabalho aos 4 anos. Alguns dos moradores eles realmente conhecem o nome, sabem um mínimo assim da história superficial, da onde vem, mas nada mais profundo. Então são 4 anos de trabalho fazendo algo que é nesse momento muito superficial. E dar o pão de cada dia, né, ou melhor, o pão do fim de semana, sem criar uma mudança verdadeira na vida dessas pessoas. Digamos assim, eu tô dando assim, tô colocando ideias, né? Não é a única coisa a fazer, não tô dizendo que tem que fazer, não tô dizendo que é a coisa certa a fazer. É muito difícil dizer o que é certo, o que é errado, sem conhecer as histórias das pessoas. Muitas daquelas pessoas não querem nem ser ajudados porque não precisam, estão ali por decisão própria de estar ali. Mas as que querem receber um apoio, um auxílio, muitas delas precisam muito mais de comida emocional, comida para a alma, ou seja, um momento de estar ali não só compartilhando pão, mas ouvindo a história dela, trocando ideia, dando espaço para conversa, tendo espaço para ser humano com aquela pessoa, de troca. Foi isso que me fez falta no trabalho todo, porque era de ponto a ponto, muito rápido, passou, perguntou o nome, rezou, vamos embora. Não existia um conviver com aquelas pessoas naquele ambiente, que para mim o conviver é a comida da alma.
é aquilo que nos faz bem, que nos preenche, que nos torna seres humanos, que constrói uma sociedade. Então, voltando a falar das ideias. O que eu faria se eu continuasse fazendo parte desse grupo? Eu colocaria o nome de cada um numa lista, da onde vem, a parte da história que a gente conhece, e começaria a perguntar assim, o que a pessoa gostaria, o que melhoraria a situação dela, mesmo que fosse um pouquinho, para poder criar um plano de ação, projetos para realmente poder auxiliar aquelas pessoas além só do pão e do leite, para fazer um trabalho que se constrói, que pode mudar, mesmo que for devagarzinho, a realidade dessas pessoas, seja através de um trabalho ou de um auxílio para aprender a ler, escrever, o que for, mas que tenha um objetivo maior do que só distribuir café da manhã, que a gente possa, através de ideias assim, criar espaços de doação verdadeira, que não são doação, que são trabalhos de transformação, que visam gerar um resultado duradouro, a longo prazo, e não só aliviar a situação atual, momentânea da pessoa de fome. Porque se a gente achar que vai resolver a fome e a situação social das pessoas com pão e manteiga e leite, a gente não vai sair desse ciclo nunca. Então, que os nossos trabalhos caritativos possam se tornar mais profundos, com uma visão a longo prazo, e que um dia eles possam até deixar de existir por não serem mais necessários. É aí que a gente tem que querer chegar. É claro que qualquer trabalho é melhor que nenhum trabalho. Não é uma questão de desmerecer o que está sendo feito. É uma questão de vontade de querer trazer mais consciência e objetivos para o que está sendo feito. Porque sem objetivos, sem uma visão a longo prazo, a gente também não chega em lugar nenhum. Bom, e agora a gente tem por último o tema da sustentabilidade, que tem muito a ver com o consumismo. A gente vê aqui, o que eu estou vendo aqui no estado de São Paulo, pelo menos na região por onde eu passei, né? O Brasil é muito grande, não dá para dizer no Brasil, isso é uma coisa que eu estou vendo pontualmente aqui, nesse meu primeiro olhar das 2 semanas que eu passei aqui, numa sociedade em que ter é muito mais importante do que o ser. Então as pessoas estão preocupadas com o tamanho da casa que elas têm, com o carro que elas vão colocar na rua, com o que elas vestem, como as pessoas olham para ela. E uma pessoa que se veste mais simples chega a ser até discriminada na sociedade, em lojas, no meio da rua. Então a gente criou uma sociedade, a gente está vivendo numa sociedade agora de aparências, ostentação, onde as pessoas não se contentam em simplesmente ser. E quero sugerir aqui, a partir das minhas observações, daquilo que eu tenho visto, retirarem a ostentação do dia a dia de vocês, para procurarem ser mais do que ter mais, basear o dia a dia de vocês na simplicidade, na humanidade, no olhar, no sorriso, no respeito, na atenção, na presença com outros seres humanos, nos espaços que estamos criando através do nosso ser. O consumismo, ele é a raiz de tudo. Mas a sustentabilidade, o que me chocou muito e que eu já sabia estar presente, que já é tema faz tempo, é a questão dos plásticos, dos descartáveis. Por exemplo, de doação de café da manhã para os moradores de rua, foram usados 2 sacos grandes de copinhos de plástico, que são usados uma vez e vão para onde? Na rua, no lixo. Mesmo que forem coletados, são parte do lixo. Então, quer dizer, você está fazendo um trabalho social, leva mais consciência ecológica para ele também. Faça esse trabalho sustentável em todos os níveis. Não compre copinhos de plástico, compre alternativas aos copinhos. No restaurante, mesmo que seja restaurante por quilo, você vai pegar uma marmita, é tudo cheio de plástico, garfo, prato de plástico. Você vai comer um açaí e vem no copo de plástico, não vem na tigela. Vem um canudo de plástico, não vem um canudo de metal, um canudo de bambu. Gente, a gente já tem alternativa para isso. Invistam. Se vocês têm uma loja, um restaurante, um bar, banam isso da sociedade. Não queremos viver
num mundo repleto de lixo de plástico, são coisas muito mínimas, micro, mas são elas que fazem a diferença. Pode ser que muitos de vocês não saíram ainda para ver o mundo fora daqui, lixões fora daqui, onde esse lixo vai parar, né? No mar. Muita gente lê, vê post, vê vídeo, e eu falo para vocês, é verdade. A gente chega em lugares desse mundo em que o mar está repleto de plástico. Isso está acabando, não só com o nosso país, mas com o nosso planeta. E são novamente supérfluos, a gente não precisa disso. A gente não está economizando, comprando algo mais barato só porque aquilo é de plástico, porque aquilo vai acabar na rua, vai acabar com o nosso ambiente, vai acabar com o nosso clima. E quando a gente não tiver mais clima para sustentar as nossas lavouras, as nossas plantações, e a gente não tiver comida e entrar numa crise econômica, social, aí é que vai custar caro. Então, não economiza no plástico, na sacolinha do supermercado, não economiza no canudo. Leva o seu canudo, então, para o restaurante, se eles não têm, né? Vamos voltar para a ação individual. O que eu posso fazer como indivíduo se o sistema ao meu redor não muda? Vai lá, compra sacolas de pano que você pode levar para o supermercado. Vai sempre com a sua sacola de pano. Evita comprar produtos que vêm embalados em plástico. Tenta fazer isso. Você vai ver que praticamente não é possível. Hoje, na sociedade hoje, praticamente não é possível comprar produtos sem embalagem plástica. O mundo já tem alternativas para isso. Ele só não produz porque é mais caro agora, né? As empresas, de novo, não pensam a longo prazo. As empresas pensam agora, para elas, como elas podem fazer mais dinheiro imediatamente, aumentar o lucro delas, e não estão nem aí para as pessoas e para a sociedade. Elas querem aumentar o lucro delas e colocar mais dinheiro no bolso dos acionistas, dos donos, que já têm mais do que o suficiente para viver a vida toda sem trabalhar. Então, voltando, aquilo que a gente pode fazer, porque se a gente não mudar nas nossas capacidades, nas nossas possibilidades, eles não vão mudar, porque eles não têm interesse nenhum. Mas a hora que a gente não aceitar mais as sacolinhas de plástico, os canudos de plástico, os copos descartáveis, eles vão ser praticamente obrigados a também se adaptar ao sistema, porque aquilo que eles estão produzindo não é mais aceito pelos consumidores. Então, relembrem-se, o poder está na mão de vocês. Vão lá, compram um canudinho de bambu ou de metal que você pode levar na sua bolsa para todo restaurante, para todo barzinho, se eles não tiverem um, tá? Se você vai tomar um café na rua, leva o seu copinho de café, o seu copinho de chá reutilizável. Não pegue nada descartável na rua se você tem condição para isso. Como eu disse, leva uma sacola de pano ou várias sacolas de pano para acompanhar você no supermercado, para você nem ter que pegar a sacolinha de plástico no final para colocar as suas coisas. E, acima de tudo, observa o seu próprio nível de consumismo, o que está além da sua necessidade de criar o seu bem-estar. O que começa a atingir essa coisa do ter que mostrar, ao invés do simplesmente ser a pessoa que você quer ser, do jeito que você quer se vestir, sem precisar se ostentar, sem precisar mostrar nada para ninguém. O seu eu mais natural, mais tranquilo, em harmonia com aquilo que você é, sem preocupação de quem está me vendo e o que vão achar de mim. Né? Ninguém precisa ter carro para ser alguém, ninguém precisa ter uma casa gigante para ser alguém, ninguém precisa se ostentar para ser alguém. A gente é mais alguém quando a gente é mais ser humano, quando a gente é mais normal, quando a gente é mais simples. Vamos colocar o peso e a importância nas coisas verdadeiras que podem deixar a nossa vida mais tranquila, mais confortável, mais autêntica e mais em paz como seres humanos na sociedade. Eu digo isso também por estar vindo de uma cidade em que as coisas funcionam ainda muito sem ostentação. Eu me apaixonei e fiquei morando tanto tempo em Berlim, lá na Alemanha, não porque é uma cidade bonita, porque está na Europa, porque lá você, né, tem um padrão de vida completamente diferente do que daqui, não. Eu pude vivenciar uma sociedade que vive um mínimo de ostentação. Ostentação praticamente não existe lá.
Até as pessoas mais ricas, eu estou falando assim de pessoas que têm milhões nas contas por conta de empresas, de restaurantes que elas possuem, elas saem na rua vestidas como qualquer pessoa normal, elas não têm 10 carros na garagem, elas não têm aquela casa gigante, não. Elas têm um apartamento bom, um carro bom, elas saem completamente vestidas normais nas ruas e vivem o dia a dia como qualquer outra pessoa. Em Berlim, a coisa da simplicidade, da aceitação do ser humano por aquilo que ele é, a valorização por aquilo que ele é vivenciada no dia a dia, no qual ninguém tem que ser de jeito nenhum. Não existem expectativas sociais, digamos assim, no nível de comparação com aqui. É claro que existem, né, expectativas sociais, mas elas são tão mínimas que em Berlim eu vivenciei um dia a dia em que eu e qualquer outra pessoa, você pode sair na rua como você quiser, que ninguém vai esquentar, ninguém vai falar, nossa, como tá mal vestida, por que eu tenho um cabelo assim, assado. Não, isso não existe. Berlim é uma cidade em que as pessoas valorizam a diversidade, a identidade de cada um. Ninguém olha torto, ninguém espera nada. E pessoas com piercing, com tatuagem, com o que for, são eleitas para qualquer tipo de trabalho, são selecionadas para qualquer tipo de trabalho. Então essa coisa também da padronização, né, da padronização tem que ser assim ou assado, esquece, gente, se libertem, se tornem seres humanos, acolham a diversidade, se libertem dos padrões e das amarras que essa sociedade criou aqui. Vamos viver mais livremente e sem teres que, vamos simplesmente ser.